No Café com Pipoca dessa semana, uma entrevista super exclusiva com o CEO da Buzz Editora, Anderson Cavalcante, que vai desvendar alguns dos segredos do sucesso meteórico de sua editora, de como escrever livros best-seller e a construção de uma carreira de sucesso. É com você, Toshio. Café com Pipoca. Oferecimento. Café América, o melhor do café. E CW15 Coworking. Olá, Rogério. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, um quadro que visa inspirar você, de todo canto do Brasil, a empreender mais e melhor. E para isso, trazemos sempre pessoas inspiradoras, que é o caso do meu amigo e mentor Anderson Cavalcante. E quem é Anderson Cavalcante? Vamos falar de alguns nomes? Por exemplo, Gustavo Cerbasi, Padre Fábio de Mello, Flávio Augusto da Geração de Valor, Rick Chester, Marcos Rossi, Robinson Chiba. Pois é, gente, todos esses e muitos outros foram lançados pelo Anderson ao longo de mais de 2 décadas e meia de trabalho que ele faz no mercado editorial, tendo trabalhado já na Editora Sextante, na Editora Gente, onde foi sócio por mais de 18 anos, não é? E há 3 anos resolveu abrir a sua própria editora, a Buzz Editora, que simplesmente está revolucionando o mercado editorial no Brasil. E como se não bastasse, ele ainda arranja tempo para ser autor de best-seller, já tendo vendido mais de 1.700.000 livros, né? O livro atual dele é O Que Realmente Importa. O que realmente importa é que ele está presente hoje com a gente. Uau! Anderson, muito obrigado pela sua presença e a gentileza, né, de compartilhar sua experiência com todos os nossos telespectadores. Prazer enorme é meu de estar aqui com você, Toshio, com todos os seus telespectadores e com esse objetivo aí de poder contribuir de algum modo para essa turma aí que, assim como você, assim como eu, está querendo contar uma história diferente nesse Brasil, né? Exatamente, fazer sentido para a vida, né? Mas, assim, quando a gente olha, né, Anderson, um profissional, um empreendedor de sucesso, a gente tem que entender também um pouco das raízes, né? Como que foi? Sim. Como que foi a estrutura da sua família? Tinha já empreendedores lá? Não? Como que foi? Como que era sua mãe e seu pai, sua casa? Não tinha, né? Venho de uma família bastante pobre, né? Meus pais vieram, minha mãe é baiana, meu pai é pernambucano, vieram para São Paulo daquele jeito que alguns de vocês já ouviram falar, que a mala era um saco de pano, o cadeado era um nó. E meus pais sempre falaram para nós, né? Eu tenho 2 irmãs, eu sou o filho do meio, falava assim, olha, estuda bastante, que é o estudo que vai fazer com que a gente saia da situação que a gente está hoje para uma situação melhor. Então sempre foi uma exigência muito grande lá em casa de que todos estudassem. Mas muito novo, com 9 anos de idade, eu já vendia, fazia uns biquinhos, né? Você saía para vender geladinho na rua, com 11, 12 anos fazia bico de trabalhar na feira e essas coisas todas. Nunca passei fome nem nada, mas a gente sempre veio vindo uma família com recursos mais limitados, vamos dizer assim. Até que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar numa editora, que foi a minha mãe era empregada doméstica da gerente da editora, e ela arrumou lá um bico para mim. Na época eu trabalhava numa empresa de office boy, de entregador, e aí eu tinha 15 para 16 anos, fui lá fazer um bico e acabou que me tornei um ajudante de auxiliar de assistente de office boy lá. Foi como eu comecei nessa editora, fui crescendo, passei por todas as áreas, né, estoque, recepção, financeiro, e até que eu me tornei sócio, que foi a editora Gente, onde eu tive a oportunidade de ficar lá por 18 anos, 17 anos e 9 meses, quase 18, e que foi um grande aprendizado. Mas assim, o meu pai, ele entrou numa indústria, na época também como ajudante de assistente de auxiliar de arquivista, e saiu de lá como... ele era chefe de seção, não chegou a ser diretor, porque para ser diretor tinha que ter a faculdade. Meu pai fez 559.000 cursos, né? Meu pai saía muito cedo de casa, voltava à tarde da noite, mas ele não chegou a fazer faculdade. Então ele tinha mais de quase 400 pessoas sobre a liderança dele, mas não tinha um cargo de diretor, né? Essa história dos cargos, né? Das empresas que tem o plano de carreira e tem algumas coisas que você tem que fazer para conseguir ter a função. Mas meu pai e minha mãe não tem esse perfil empreendedor, não. Minha mãe até vendia algumas coisas em casa, né? Vendia na porta de casa mesmo. A gente tinha a vendinha, vamos dizer assim. Mas o que eles sempre fizeram foi, de algum modo, estimular a gente para que a gente pudesse fazer aquilo que a gente quisesse fazer e se preparasse para isso, né? Então isso foi um ponto sempre muito importante. E o que me marcou muito vendo meu pai sempre foi uma referência muito forte para mim, um ídolo para mim.
E eu lembro uma vez que eu estava no supermercado com meus pais, eu era criança, e aí um senhor chega com a esposa e fala, vem cá, ó, esse que é o Cavalcante, né? Eu chamava meu pai na empresa, chamava de Cavalcante. Esse que é o Cavalcante. Cavalcante, essa é minha esposa, tá? Ó, ele que é o responsável por me ajudar a crescer, tal, não sei o que. Fez uma fala linda, e eu lembro que eu era pequeno e aquilo me marcou. Você falando agora, eu tô lembrando. E eu peguei e falei assim, nossa, quando eu crescer eu quero ter esse reconhecimento por estar contribuindo com alguém e ter esse reconhecimento tão carinhoso e respeitoso que aquele senhor estava fazendo pro meu pai, né? E nem imaginava o que estava por vir. Essa é a verdade, né? Sempre desde pequeno, meu pai fala, e eu sempre falei que ia ter minha empresa, ia ter o meu negócio. E meu pai, com medo de me frustrar, falava, calma, não, você vai trabalhar numa empresa, vai não sei o quê, né? Então, enfim, mas tá aí. De lá para cá já aconteceu muita coisa. Muita coisa, né? Aliás, eu ia até perguntar quem era a referência, você acabou já até falando, né? Mas e essa questão da veia de ser escritor, né? Em que momento teve, o que deu um start para você começar a gostar de escrever e um dia chegar e falar assim, acho que eu vou escrever meu próprio livro? Teve alguma coisa em especial? O livro entrou muito tarde na minha vida. Eu lembro, acho não, tinha uns 14 anos. Quando eu li um livro, já tinha lido livros antes, aquela coisa da escola, fazer trabalho, tudo, mas não o prazer da leitura. E aí eu li um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que é um livro lindo, sim, que conta inclusive a história de uma gaivota que revê todo o processo ali entre as gaivotas e ela, sim, faz uma disruptura, vamos dizer assim, né, naquele universo das gaivotas. E aquilo me marcou muito, e eu adorei aquele livro, e aí comecei a ler mais. Em seguida, eu comecei a trabalhar numa editora, e aí quando você está num lugar onde o conhecimento está por todo lado que você olha, né? Porque a gente também tinha os eventos de final de semana, então eu sempre trabalhava de fim de semana para ajudar, então eu fazia um bico, ganhava uma grana e ainda assistia as palestras, as aulas, e aprendia bastante. E aprendia, né? Aí eu lembro que com 16 para 17 anos, eu via lá os autores, os palestrantes, e eu falava, poxa, eu vou fazer uma palestra. Sempre, desde os meus 14 anos, eu trabalho com metas, né? Minha primeira meta era ter uma televisão no meu quarto, porque em casa, com 2 irmãs, eu nunca escolhi o canal de que eu queria assistir o programa, né? Então era ter uma televisão minha. Então, trabalhar para comprar essa TV. E aí eu tinha uma outra meta, que era, com uns 18 anos, eu queria fazer minha primeira palestra. Então eu fiquei um ano estudando, vendo as palestras, escrevendo, roteirizando tudo, e trabalhando com os autores. E é muito legal você trabalhar com conhecimento, trabalhar com livro, porque, por exemplo, vamos pegar qualquer um dos autores, né? O Samitiba, né? O César Souza. Então você trabalha com esses nomes, e aí conforme você vai trabalhando, é muito legal, porque no final não é que você tem só o livro para lançar, você também se torna um filho melhor, um homem melhor, um pai melhor, um empresário melhor, né? Então você vai crescendo com cada um desses. Você tem muitas oportunidades de aprendizado e crescimento que tem um valor gigantesco. E eu me beneficiei bastante disso, né? Eu bebia direto da fonte. Direto da fonte, né? Direto da fonte. E soube aproveitar bastante isso. E aí isso me inspirou. Eu falei, poxa, será que eu não posso fazer um livro? Né? Então foi em 2002 isso, tinha 22 anos de idade. Falei, será que eu não posso fazer um livro? E aí eu quis fazer um livro que era muito despretensioso, inclusive, né? Mas chama As Coisas Boas da Vida, que foi meu primeiro livro, onde eu ensinava aquilo que eu aprendi com a minha família, né? Então, assim, as pessoas falam legal, bacana, ter um monte de coisa que o dinheiro pode proporcionar, e eu acho maravilhoso isso, não tem nenhum problema disso. Mas o que meus pais ensinavam você já curtiu tomar um banho de chuva, né? Você já curtiu andar descalço na grama, na areia, né? Então, como a gente não tinha condições, dá valor às pequenas coisas. E eu falei, será que um livro sobre isso daria resultado? E aí eu fui escrever esse livro, que é um livro é um gift book, que a gente chama, né? Então são fotos e frases. Entendi. E lancei o livro, em 2 semanas estava na lista dos mais vendidos, em um ano mais de 155 mil livros vendidos, e por aí foi. Então foi uma coisa muito, muito, muito maluca. Mas foi um ambiente que trouxe para mim essa vontade e esse desejo de, algum modo, querer contribuir. E eu falo sempre que Deus gosta muito de mim, porque fazer com que eu enxergasse isso me dá inspiração, força, técnicas de algum modo para eu conseguir levar essa mensagem. Foi algo, e o resultado que isso me trouxe, inclusive, foi algo incrível. Assim, eu era muito jovem, num mercado muito competitivo, e a coisa aconteceu.
É interessante, né? Porque, na verdade, igual a gente estava falando sobre a questão das referências, né? Às vezes a pessoa cresce dentro do ambiente que ele não tem muitas referências positivas, né? Ele realmente vem de uma situação onde tudo está feito, parece que para dar errado. Você falou uma coisa interessante, Verdade. Deus gosta bastante de mim. Só que você foi atrás, você foi beber na fonte, você foi buscar seu sonho. Os livros também podem se tornar uma referência para quem, digamos assim, não teve uma referência positiva, para ele beber na fonte, para ele se inspirar. Como que você enxerga, já tendo lançado tantos autores de best-sellers e hoje, principalmente na área de negócios e transformação pessoal? Livro, na minha opinião, é a forma mais rápida e barata de você incorporar novos aprendizados para a sua vida, para a sua carreira e para o seu negócio. Você imagina só, se você quiser fazer um curso sobre liderança, sobre gestão do tempo, sobre administração, sobre o que você quiser, uma especialização, uma faculdade, você vai demorar algum tempo para isso. E acho não, tenho certeza, é fundamental e importante você ir estudar. Estudei bastante, tenho um monte de informações. Agora, se você quiser encurtar, né? Você está passando por um momento na sua empresa, você que está assistindo a gente agora, né? Fala, poxa, eu estou com um problema muito grande de gestão de pessoas na minha empresa, conseguindo a gestão da turma, nesse momento de diversidade que a gente está trabalhando, boa parte da empresa tem home office, os números não estão como eu gostaria, e aí você fica meio perdido e entra nesse sofrimento. E aí você vai olhar para a livraria, e não dá tempo de fazer um curso agora, né? Você está no meio de uma diversidade, no meio de uma... não dá tempo. Então, assim, quais são os nomes, né? Quais são os nomes das pessoas que têm experiência em gestão de pessoas no Brasil, que eu poderia estar aprendendo alguma coisa? Porque às vezes um toque que esse cara dá, né? Um insight que ele te traga, pode contribuir muito para você ajustar uma coisa na sua empresa. E aí você pode seguir esse cara nas redes sociais, mas também você pode descobrir que ele tem um livro que fala sobre liderança, que fala sobre gestão de pessoas. E quando você vai e compra esse livro, você vai gastar 30, 40, 50 reais e vai ter esse livro com você, muitas vezes, né, você vê que ali tem um método de gestão de pessoas que ele propõe. E se você lê esse método, tem 3, 4, 5, 7 insights que ele traz, baseado na experiência dele, inclusive, e se você traz isso para o seu negócio e incorpora um desses pontos, você já começa a ter resultado. Então você gastou 40, 50 reais, você investiu 3, 4 horas do seu tempo para fazer a leitura desse livro e você daqui a pouquinho já está colhendo resultado, né? Você não precisou de ir para uma sala de aula, você não precisou fazer... De novo, não que não seja importante, totalmente a favor a estudar, tenho 4 especializações, formação, um monte de coisa, mas... Tem hora que é mais rápido você aproveitar o conhecimento que já está ali, em 200 páginas, 160, 300 páginas, e incorporar isso para o seu negócio. Essa é a minha visão da força que o livro tem. Tenho vários feedbacks de empresários, empreendedores, profissionais liberais que leram o livro e eles chegam para nós, eles escrevem, gente que chega emocionada, né, literalmente chorando nos nossos eventos, no final da palestra fala, nossa, eu li seu livro mudou minha vida. Nossa, o livro de um autor nosso, transformou completamente o meu negócio. E chega assim com uma gratidão, que você fala, putz, que bom, nossa missão está sendo cumprida, inclusive essa é a missão da Buzz, né? Nossa, não é você que vira a página, é a página que vira você. Essa é a ideia, né? Transformar algo na vida das pessoas. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Univem. Centro Universitário Eurípides de Marília. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Star LED. Publicidade em LED. Eficaz Consultoria. Rocha Contábil Marília. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. E Produtiva. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Vidraçaria Amazonas. Vidrada em você. Blank. 17 anos encantando na web. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Tecnoplus. É mais, é plus, onde você estiver. Ótica Feres. Que lindo seus olhos aqui. Aquamarine. Vida marinha a seu alcance. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma.
Leonardo Cia das Máquinas, venda e consertos de máquinas de costura em geral. Aquashow. Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. ZT Móveis, mais de 2 décadas realizando o seu sonho.